Olá, bem-vinda a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. Esta é a segunda parte das nossas sugestões para veres realizados os teus desejos de felicidade e paz para este ano de 2021, que é estudando e guardando a palavra de Deus no teu coração. Lembra-te daquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esta é a prosperidade que Deus tem para ti. E agora, se tu não queres perder nenhum destes nossos episódios, basta subscreveres o nosso canal do YouTube, clicando no tal sininho e seguires-nos no Instagram. Então, na semana passada nós apresentámos os cadernos de estudo de alguns livros do Antigo Testamento que o Ministério de Mulheres da Igreja da Lapa tem publicado, porque nós acreditamos que todas mesmo, precisamos de conhecer os livros da Bíblia por dentro e por fora, mergulhando em cada um deles com a firme crença no tal palavrão, na perspicuidade da Bíblia. O bom palavrão que nós aprendemos na semana passada, não é? Quer dizer simplesmente o quê? Que a palavra de Deus é clara e que é possível entendê-la. Por isso, foge de quem tentar convencer-te que eles é que têm a chave, eles é que têm aquele código secreto para desvendarmos as verdades ocultas da Bíblia. Isso é pura heresia. Foge. Junta-te a nós, junta-te a um bom grupo, um grupo sólido de mulheres que estejam a querer estudar juntas. Acima de tudo, procura esse companheirismo, esse caminhar juntos. Procura na tua igreja e não só. Procura alguém que queira fazer esta caminhada contigo. E eu quero lembrar-te que este é um dos objetivos do Cordão de Raab. Inspirar-te a quereres conhecer a palavra de Deus, a teres com ela familiaridade, a fazeres dela o pão de cada dia. É um tesouro para a tua alma, algo que estará lá naqueles dias em que as palavras dos homens não trazem conforto e nem descanso. É mesmo isso, acredita que é verdade. Vamos então aos 4 cadernos que dizem respeito ao Novo Testamento, publicados pela equipa das Mulheres da Lapa, da Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa. Alguns deles são originais, outros são traduzidos e adaptados de outros ministérios, normalmente o da Jane Wilkin. Se não assististe ao episódio da semana passada, o método de estudo que nós seguimos aqui é mesmo muito simples, é só isto. Damos um passo de cada vez. Primeiro, queremos compreender o texto, aquelas palavras que lá estão no papel, depois interpretar esse texto e, por fim, aplicar o texto. Nós escolhemos, de facto, estudar por livros e não por temas ou por tópicos, porque aquilo de que todas nós precisamos é de estudarmos a Bíblia conforme ela foi revelada por Deus, ou seja, de livro a livro e também com um panorama completo, uma visão geral que é muito necessária para nós. Nós precisamos, de facto, de ter mais literacia bíblica. Nós dissemos na semana passada e repetimos, acreditamos mesmo que aquilo que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta é fundamental para nós e justifica tudo o que nós estamos aqui a fazer. Disse assim Paulo a Timóteo: toda a escritura que é inspirada por Deus serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. É tão simples quanto isto. Então, se nós não conhecermos as Escrituras, como dissemos na semana passada, então como é que nós vamos ser ensinadas? Como é que nós vamos ser corrigidas? Como é que nós vamos ser educadas? Como é que nós vamos estar prontas para fazer tudo o que é bom, Stella? Sem dúvida. Então, estes estudos que vos sugerimos nesta semana e na semana anterior estão em 9 cadernos em formato A5 que podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa@gmail.com. O valor de cada caderno é 5 euros, porque o objetivo deste Ministério das Mulheres da Lapa é disponibilizar este conhecimento a todos que queiram estudar a Bíblia. Por uma questão de direitos, só podem ser enviados para a Europa, com portes incluídos neste valor, ok? Se por acaso vocês estiverem fora da Europa, podem adquirir os que são originais da Igreja da Lapa, que são o estudo de Ruth, que pode ser descarregado e que ainda está disponível no blog das Benditas, e Gálatas, que acabou de sair. Qualquer dúvida,
entre em contacto com as mulheres da Lapa. E vamos a isto. Então, quase todos os estudos, como tu disseste, são originais da Jane Wilkin, daí a tal questão dos direitos, que nós traduzimos e adaptamos com autorização expressa da autora. E quando não for assim, iremos lembrar quais são os tais originais que podem ser enviados para fora da Europa. Começamos por um original das Mulheres da Lapa, em que tu também participaste, não é, Stella? Sim, é verdade. Eu participei, tive esse privilégio do estudo de Gálatas e então eu vou-vos explicar um bocadinho sobre este estudo. A carta aos Gálatas leva-nos numa viagem do tempo até à igreja primitiva, antes do século I, ao sul da Galácia. E esta carta foi escrita às igrejas pelo apóstolo Paulo, que é o autor desta carta. Embora seja uma carta pequenina, trata de assuntos muito sérios e muito significantes para nós hoje, no século XXI, apesar de ter sido escrita antes do século I. E então nós vamos entender claramente a graça e a misericórdia de Deus na carta aos Gálatas e de como o poder transformador do Evangelho nos ajuda a não cair no legalismo, no orgulho e na divisão. Paulo, na carta aos Gálatas, chama a atenção para o perigo de se afastarem do verdadeiro Evangelho de Cristo e da apostasia. Como é que eles vão a fazer isto? A adicionarem legalismos ao Evangelho, regras, tradições, rituais humanistas. E então estavam a adicionar isto à obra redentora de Cristo. Não. E Paulo diz não, não façam isto. E é interessante que esta carta é muito pertinente para nós hoje, também porque sendo nós seres humanos tal e qual os Gálatas, não é, com esta natureza caída, pecaminosa, não é, Adelaide? Nós também somos tentadas a distorcer, a aumentar ao Evangelho. E este estudo então traz-nos à memória de que, como filhas de Deus, nós não somos justificadas por quaisquer obras ou por quaisquer méritos, mas apenas no sacrifício de Jesus na cruz. É uma carta que defende a salvação pela fé somente no sacrifício cabal de Cristo. Uma fé fortalecida através do Espírito Santo. É isso mesmo, estudo bíblico da carta aos Gálatas do apóstolo Paulo. É um estudo novo, como a Stella afirmou, já podem fazer encomenda. Nós já começámos, aliás, a estudá-lo aqui na nossa igreja da Margem Sul e também na igreja da Lapa, mas já podem fazer a encomenda usando sempre, já sabem, é sempre o mesmo e-mail, é o e-mail das Mulheres da Lapa, mulheresdalapa@gmail.com. Nós já começámos a enviar os cadernos àquelas que têm feito esse pedido, não é? E agora, para onde vamos? Pois é, de Gálatas passamos para outra carta no Novo Testamento e este estudo chama-se Melhor, um estudo da carta aos Hebreus. Muito bem, estás aí a mostrar aos nossos ouvintes. Então, a carta aos Hebreus também foi escrita antes do século I. A autoria é desconhecida e muito debatida. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas é impossível afirmar categoricamente quem escreveu Hebreus. O que é que o autor faz em Hebreus? Ele faz um panorama judaico que se alicerça para mostrar a obra do prometido Messias. O livro de Hebreus é um livro muito importante de se estudar para a nossa vida cristã. Porquê? Porque ajuda-nos a fazer aquelas ligações do Antigo com o Novo Testamento e como Jesus Cristo está poderosamente presente nos dois. E então ajuda-nos muito a entender isto. E também da forma como a antiga aliança é a sombra da nova aliança e como a antiga aliança aponta para Cristo e a sua obra redentora que é aplicada então na nova aliança. Em Hebreus compreendemos claramente que Jesus é superior, que Jesus é maior, que Jesus é melhor. É verdade, é uma carta muito importante também para a nossa fé e para nos ajudar, como tu disseste, a encontrarmos essas ligações entre as ordenanças de Deus no Antigo Testamento e como é que elas foram de facto todas cumpridas uma a uma em Jesus. Faz uma ligação mesmo muito importante para nós. Então agora vamos ao estudo de Tiago, vivendo uma vida de fé genuína. Bem, o meio-irmão de Jesus, acreditamos que é o autor, nesta carta, ele
abana-nos muito mais do que nós podemos suportar. Várias pessoas que fizeram este estudo disseram-nos, isto é como todas as semanas, levar mais uma lambada e voltar para mais. É um bocado estranho, é quase masoquista, mas de facto só mesmo a graça de Deus nos encoraja a perseverar no estudo, depois de nos ser mostrado tão claramente que nós não podemos mais viver como nos dá na gana. E é isso mesmo que Tiago faz. Tiago arranca-nos a máscara a cada passagem, a cada capítulo, e no fim restamos nós, nus, no nosso pecado, desvalidos, impotentes para cobrir as nossas próprias misérias. Tu vais ser desafiado neste estudo, acredita, a confiares em Jesus para ser Ele aquele que cobre de facto e definitivamente todas as falhas que tu já cometeste e cometerás. Chama-se Vivendo uma Vida de Fé Genuína. Uau, que bênção! E olha, finalmente temos o estudo das 3 cartas de João com o título Permanecer. Como é que foi para ti, Adelaide, o estudo destas cartas? Olha, eu posso dizer que este foi um dos estudos que mais me comoveu. Estas cartas acreditamos que foram escritas por João, o tal discípulo que Jesus amava, o homem a quem Jesus entregou a própria mãe para que ele cuidasse dela, não é? Depois da morte dele, depois da sua ida para o céu. João tem de facto, e podemos ver isso também no seu Evangelho, um entendimento muito maduro, não é? Da fé, da doutrina. E tem também, mais do que isso, ele tem uma grande intimidade com a realidade da encarnação. Jesus, afirma ele, é realmente o Filho. É um Filho de carne e osso e espírito. Ele é a vida eterna, é encarnado. E se nós somos de Deus, se nós que dizemos que somos cristãos somos de Deus, então nós amamos a luz e aborrecemos as trevas. E por fim, se amamos a Deus, temos mesmo de amar aos nossos irmãos. Não é um só amo se me der vontade. Não, se tu dizes que amas a Deus e odeias o teu irmão, estás em maus lençóis, estás em sarilhos. Nestas cartas está, aliás, um dos versículos que é mais conhecido, eu acho, no mundo inteiro. Que muitas vezes vemos a ser citado aí na internet, em posts do Facebook, do Instagram, que diz assim, Deus é amor. É usado para tantas coisas, não é, este versículo? Mas acredita, tu vais perceber que tipo de amor é este que Deus é. Vais perceber que o amor de Deus é um fogo purificador. E a palavra de ordem nestas cartas, aliás, é o título, é permanecer. Permanece nestas verdades, é o convite. Sujeita-te a Deus para resistires ao diabo e ele fugirá de ti. Disse Tiago e eu acho que João também concordaria. Pois é, e então estas são as nossas sugestões. Resta acrescentar que uma boa parte destes estudos tem o apoio de um podcast em áudio ou vídeo em que debatemos os conteúdos de cada semana e ajudamos a entender algumas das passagens nestes estudos. Se procurarem no YouTube o canal da Igreja da Lapa e depois clicarem em listas de reprodução, vão encontrar os estudos identificados por nome. Vale a pena ouvir os podcasts, mas atenção! Só depois de terem respondido às perguntas de cada semana. Esse é o desafio. E não é porque sejamos bazinhos ou gostemos de te ver sofrer. Não, nós queremos é promover a tua autonomia. Queremos ajudar-te a pensares por ti mesma e só depois ires ver o que é que os outros pensam acerca dos livros que tu estudaste. A ideia é irmos aprendendo, assim, um passinho de cada vez, a sentirmos aquele desconforto de não saber responder a uma pergunta. É muito complicado, eu sei, mas aprendemos a gerir essa sensação. Aprendemos a meditar sobre as coisas e depois a tentar o melhor que pudermos. E se, enfim, não for tão fácil responder, faz o teu melhor. Não será uma resposta perfeita, mas não faz mal. É isso mesmo. Olha, junta-te a um grupo. Se ele ainda não existe, fala com os líderes da tua igreja sobre a possibilidade de criarem um grupo de estudo ou convida outras mulheres para a cada semana meditarem juntas sobre o que vão lendo. Até podem fazer grupos por WhatsApp, nós também temos aqui. O importante é não desistir, porque aquilo que aprendes neste estudo é como um pequeno tesouro, de onde vais retirando riqueza, de conhecimento, de sabedoria e entendimento da vontade de Deus para a tua vida e a dos que te rodeiam. Então, persevera. Não se esqueçam de ativarem as vossas notificações de YouTube, clicando no sininho. Até lá partilhem este vídeo, ponham um like,
Subscrevam o canal de YouTube Cordão de Raab. Também temos no Instagram a nossa página. Deixem os vossos comentários. Se tiverem sugestões ou perguntas, façam-nas. Está bem? Não hesitem. Ficamos então à espera. Deus vos abençoe. Até breve aqui no Cordão de Raab.